Na nossa carreira, né, na carreira do arquiteto urbanista, é o ponto onde você vê que todo aquele esforço valeu a pena, né? É quando você chega e a obra está construída, seguindo o seu projeto, você tem a materialização do sonho, né? E da vontade de várias pessoas, não só o seu sonho particular, mas da vontade de várias pessoas fazerem aquilo ali acontecer e tendo seguido as suas orientações, as suas indicações do seu projeto. Então é uma sensação maravilhosa. Então, eu decidi pela arquitetura, né? Sempre fui um adolescente muito ligado na parte artística, sempre gostei muito de desenhar, fazia curso de pintura com 12 anos, enquanto meus amigos faziam esportes, né? E eu sempre tive vontade de seguir uma carreira que desenvolvesse esse lado artístico, mas também eu não queria que o lado artístico fosse a única coisa, eu queria também novos desafios e novas formas de me expressar, né? De encarar o mundo. E aí o curso de arquitetura e urbanismo caiu muito bem assim dentro dessa busca que eu tinha, né? E ao longo do curso eu descobri que de fato eu estava no lugar certo, porque eu estava me realizando ali dentro dos meus desejos e estava descobrindo um mundo totalmente novo, né? Desafiador também. O curso de arquitetura, desde o início, me apaixonei por ele e pelos temas que a gente trabalhava, né? Os edifícios públicos, por exemplo, né? Em vários temas de projeto, eram as disciplinas que eu mais gostava. A vida profissional, para mim, na verdade, desde a época da faculdade também eu percebi isso, né? Que a minha vida profissional, minha carreira como arquiteto urbanista, ela tinha muito a ver com a ideia de que você está ensinando alguma coisa para alguém, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Porque se você não tem um diálogo com o seu cliente para entender as necessidades dele, as vontades dele, e ao mesmo tempo para você conseguir expressar suas ideias, né? Acaba virando uma mão de via única e aí o resultado não é legal. Então, os melhores resultados de projeto, eu percebi isso, são aqueles onde existe muita transparência e existe muito diálogo com o cliente, né? E quando se trata de uma obra pública, esse diálogo é fundamental, porque você tem que pensar mais na necessidade do cidadão, do usuário, né? Daquele espaço que você está projetando, do que do cliente que está pagando, mesmo que é uma instituição, que é um governo, etc., né? Então, essa vontade de juntar a vida profissional e a vida acadêmica sempre existiu para mim e sempre foi um grande desafio para mim, porque as duas áreas são muito exigentes, né? São muito puxadas, mas conseguir equilibrar essa balança acho que foi uma forma de me destacar aí no mercado de trabalho. Para colocar em prática esse desejo de construir obras públicas, né? Obras que são usadas por todo mundo, né? Edifícios públicos, no começo foi bem complicado, o mercado de trabalho naquela época, eu formei no ano 2000, não era fácil, era bem difícil. E esse desejo, na verdade, eu fui guardando ele, quando eu tive a oportunidade de explorá-lo, eu consegui explorá-lo. Durante a faculdade, né, eu sempre fui muito aficionado com computadores também, sempre gostei muito. E aí eu aprendi a usar o AutoCAD antes de ter a disciplina de AutoCAD no meu curso. Aí eu comecei a ensinar meus amigos e aí comecei a criar o gosto por ensinar também. Então foi um elemento novo assim na faculdade, que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa área e que me ajudou bastante no período de recém-formado. E aí com o tempo eu percebi que era uma área que eu deveria investir porque eu gostava bastante dessa área, né? E aí eu resolvi fazer um mestrado, depois de 4 anos de formado, por conta disso. Eu queria dar aula no curso superior e o mestrado eu vi que era a melhor forma, a melhor possibilidade de entrar nesse mercado. Então, depois de um tempo de formado, fui preparando um projeto de pesquisa e, felizmente, consegui entrar no mestrado. Quando eu cheguei ali numa obra pública, numa obra grande, né, de 30 mil metros quadrados, a sensação foi de realização profissional, né? Foi uma sensação muito bacana e onde você viu que não só vale a pena todo o esforço que você empenhou naquele trabalho, como o grupo, né, fica muito unido, o grupo que trabalhou naquele projeto, todo mundo que trabalha, o próprio cliente, a relação com o cliente, era uma relação muito produtiva, muito bacana, que até se tornou uma amizade depois. Então, e vendo ali os alunos começando a ocupar a escola, né, e os funcionários, né, do Centro Paula Souza começando a ocupar o prédio administrativo, a gente tem aquela sensação de alívio e de que valeu a pena e não mais do que isso, deu certo e deu mais certo do que a gente esperava. Então, uma obra que foi muito bacana de produzir. Eu tive vários projetos assim que me marcaram bastante na minha vida profissional, principalmente depois que eu estava trabalhando em São Paulo, né? Eu fiz um mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis.
Depois eu voltei para Juiz de Fora, que eu trabalhei como arquiteto e dei aula na Federal, como professor substituto. Foi um momento marcante também em relação à minha primeira atividade como professor numa Universidade Federal, né? E depois desse período de professor substituto, eu fui para São Paulo fazer doutorado. E durante o doutorado eu fiz uma disciplina, na verdade são várias disciplinas que você entra como estágio de docência. Então você dá aula junto com os professores da USP. Então eu tive a oportunidade de dar aula junto com esses professores e numa dessas oportunidades eu fui convidado a participar de uma seleção para o escritório de arquitetura em São Paulo, que é o escritório do Pedro Tadei. Então a partir desse convite, trabalhei durante 9 anos no escritório do Pedro e nesse escritório que eu tive o contato e tive as oportunidades de trabalhar com os projetos mais desafiadores, assim, dos quais eu sempre sonhei em trabalhar, né, que são projetos de obras públicas. Então nós fizemos lá estações ferroviárias, fizemos terminais metropolitanos, né, fizemos também escolas, né, faculdade, fizemos centro de cultura, fábrica de cultura, e também um projeto muito marcante foi um trabalho para a CDHU, onde a gente fez reurbanização de favelas. Foi um projeto que me marcou bastante, junto com o segundo projeto, que é o Centro Paula Souza e a ETEC Santa Efigênia, que é um projeto, uma intervenção do governo de São Paulo numa área central em processo de degradação histórico, né? Então eu tive a grande oportunidade de coordenar esse projeto, né, junto com os arquitetos autores, o Pedro Tadei, que era o meu chefe, e o Francisco Spadoni, que era coautor com a equipe dele. Então a gente teve aí um desafio enorme de desenvolver um projeto a partir de 2 escritórios e teve um grande sucesso na construção desse prédio, ele funciona muito bem e foi premiado como obra de referência no Brasil em 2013. Então foi muito marcante para mim.